Vamos relaxar o nosso corpo físico, nos acomodar da forma mais confortável possível, Deve fechar seu microfone aí, é? prestar atenção na nossa respiração, sentir a presença desse Deus que nos ampara, que nos criou, a quem nós somos gratos pela vida, pela oportunidade de crescimento espiritual, de aprendizado, que Ele nos oferece o tempo todo. Eu digo gratidão, Senhor, gratidão pela paz, pela serenidade que estamos buscando. Amanhã o nosso estudo seja bastante produtivo e que nós possamos buscar nele as motivações para nos modificarmos e nos encontrar nos nossos compromissos que assumimos compromissos reencarnatórios, nós possamos percebê-los e buscar cumprir. Que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós, que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Hoje é o Desastre de Acelino, que é o capítulo número 8. Então nós estamos nele. Só para a gente lembrar um pouquinho, no capítulo 7 nós vimos o caso da queda do Otávio. Estão lembrados? Então nós já vimos alguns casos. Vicente, agora Otávio, e ele reencarnou aqui na Terra com a missão de acolher aqueles 6 espíritos e também de exercer a mediunidade em benefício das pessoas, né? Auxiliar. E ele fugiu da tarefa. Essa foi a questão, né? Não abandonou os órfãos e não quis saber de cumprir a missão dele. Então ele chegou lá como uma pessoa que fracassou na missão dele aqui na Terra. Esse foi o Otávio. Então ali era uma reunião de pessoas que fizeram compromissos e não cumpriram. Como nós vimos em capítulos anteriores, né, na mensagem, na palestra do Telésforo, que a maioria de nós falhamos. Essa que é a realidade. A gente faz compromissos, estuda, é preparado, tem toda uma equipe auxiliando. No caso do Otávio mesmo, foram 30 anos de preparação. E ele chegou aqui e esqueceu de tudo. 40 anos. Era para ele ser uma pessoa que não era para casar, porque ele tinha uma dificuldade nessa área sexual. E aí, quando apareceu a mediunidade, até os médicos, né, recomendaram que ele procurasse casar e tal, né, envolver sexualmente, que talvez fosse isso que estava causando aquelas influências. E ele de pronto aceitou isso aí e acabou se envolvendo também com outros relacionamentos e morreu mal tendo completado 40 anos, como diz aqui, roído pela sífilis e pelo álcool e pelos desgostos, sem construir nada no terreno do bem. Então ele se sentiu um fracassado. A culpa chega lá no plano espiritual, percebe, nossa, né, 30 anos trabalhando, envolvendo tantos mentores, tantas pessoas me auxiliando, minha mãezinha, todos me auxiliando aqui, e eu fui com aquele entusiasmo, com aquela ideia que ia dar certo, e chego na Terra, me deixo levar pelas tentações, né, pelos envolvimentos menos felizes e fracasso. Então ele estava choroso, e com razão. Estava bastante
triste por lembrar do que aconteceu com ele durante esses 40 anos. Muito bem. Então hoje agora nós vamos então para o capítulo 8, que é o desastre do Acelino. É interessante nessas reuniões que são trocas de quê? Trocas de experiências e experiências não felizes, né? Parece aquela história assim, né? Vem um e fala bem assim, fiz tal coisa, né? Tô sofrendo horrivelmente. Outro fala, você não é nada, o seu caso não é nada, imagine o meu, né? Cada um quer, é uma competição de desastres, é uma competição de fracassos. Então cada um apresenta o seu. O, o que foi o melhorzinho, né, foi aquele que era o Vicente, que ele foi uma vítima, né? O médico, aquele que vai ser o companheiro do André Luiz. Foi uma vítima da ex-esposa e do irmão. Muito bem. Então, o Acelino, ele adentrou quando eles estavam falando sobre essa questão e disse, olha, você não está desamparado. E daí, então, ele foi apresentado para o André Luiz. E Acelino lembra então que a questão dele era mais grave ainda. Então a gente fica imaginando, nossa, mas pode ser mais grave que isso, né? Cada uma situação pior que a outra. O que o Acelino fez para ser tão grave assim, que ele disse que é mais grave que o dele? Ele disse que ele teve não só a contribuição de auxiliares, né? Como teve o caso do Otávio, que aqueles lá no Centros Mensageiros, aqueles que estavam melhorzinho auxiliavam aqueles que estavam em condições mais difíceis na área do conhecimento para poder compartilhar o conhecimento, né? É uma forma de aprendizado muito interessante, né? Os alunos são todos ali, a equipe são todos alunos, mas um aluno, aquele que está mais antigo, auxilia aquele que é mais novo nas experiências, no aprendizado, aliás. E no caso do Acelino, ele não só teve auxílio, né, do Aniceto e dos demais ali, mas também a própria ministra da Comunicação acompanhou pessoalmente ele. Então ele teve um acompanhamento VIP, né, podemos dizer assim. E ele estava num roteiro de desposar uma pessoa que estava ali com eles também, né, a Ruth, que vai auxiliar ele na missão que ele ia cumprir aqui na Terra. Então, ele reencarnou quando ele estava com 20 anos. Ele começou então a sentir os efeitos da mediunidade, né? Então, chamamento, quando a pessoa começa a sentir a sensibilidade mediúnica, muito é muito possível que ela esteja chamado, né, já para exercer aquela missão, para utilizar os talentos que Deus disponibilizou. E ele foi chamado e ali estava toda uma equipe de mentores espirituais auxiliando, motivando, intuindo ele para o trabalho. Então, o que ele teve aqui? Ó, a vidência, a audição e a psicografia. A dona Lalinha, até na reunião passada, ela fez um comentário, né, sobre a vidência, que ela também teve, né, essa vidência assim, de forma ocasional, né, teve a mediunidade da vidência. A mediunidade da vidência é uma mediunidade assim, muito bonita e muito interessante e muito útil, né, para os trabalhos mediúnicos, né? A pessoa pode auxiliar para descrever como é que está aquela atmosfera espiritual ali naquele momento, para que os trabalhadores possam trabalhar direcionado para as necessidades do momento, por exemplo, né? Entre outras. Então, ela tem cada mediunidade, né, tem a sua função. Ela motiva também as pessoas, né? As pessoas que estão ali, os médios, ao saber o que está acontecendo, como é que está sendo o processo, a gente se
melhora a nossa sintonia com o plano espiritual, então tem todo um trabalho. É uma bênção, né? Pessoa que tem essa facilidade de visualizar o mundo espiritual é uma coisa muito boa. Aí tem a audição, né? As pessoas que ouvem, os espíritos, e a psicografia, que é aquele que escreve, né? Então, nós temos os exemplos da psicografia, o Chico Xavier, né? Que é o nosso maior exemplo, né? Tantas obras que vê através da sua psicografia. E o médio de audição, aquele que faz a psicofonia, né? Que se comunica. Tem muitas casas que adotam o trabalho mediúnico regular para desobsessão. Então, ouve os espíritos e conversa com eles, orienta, aconselha. Aqueles espíritos às vezes estão numa situação assim bastante difícil. Dessa forma, consegue auxiliar tanto o encarnado quanto o desencarnado no processo de desobsessão. Muito bem, mas vamos ao Celino. Ele então recebeu o chamamento da mediunidade e viu ali uma oportunidade do quê? De renda material. Olha só, o encaminhamento para uma coisa não muito boa. E ele se justificava, né? É um trabalho. Por que eu não posso ser remunerado por esse trabalho? A gente, quando vai fazer uma coisa, principalmente se é uma coisa errada, a gente acha um monte de argumentos, de justificativa. Afinal, o talento é meu, né? Estou usando o meu trabalho, estou usando o meu tempo. O, e para justificar mais ainda, eu pego alguns exemplos. Não tem fulano, ciclano, né, que faz igual. Por que eu não posso fazer também? E daí lembra que os sacerdotes, né, da Igreja Católica, que são remunerados pelos trabalhos espirituais religiosos, pastores, enfim, por que eu não posso também? Né? E aquele dai de graça, o que de graça recebeste lá de Jesus no Evangelho, ele deixa de lado e começa a pensar em si mesmo. Ele começa a querer mercantilizar o talento que ele recebeu. Porque se todos nós pagávamos por serviços ao corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento por serviços à alma? Lembra que nós falamos em outros capítulos, né, sobre todas as atividades aqui da Terra, né? Generalizamos até, né? Todas as profissões. Todas as profissões devem ser exercidas pensando sempre no próximo. A remuneração é uma consequência do trabalho bem feito, né? Onde a gente auxilia o outro. Né? E existem determinadas atividades, como essa mesma mediunidade, que não se deve cobrar nada mesmo. Né? O médico, por exemplo, é claro, a profissão dele, ele estudou, ele se formou, né? Ele deve receber por isso, né? Mas não deve fazer da profissão dele uma forma de atividade só mercantilista, né? Só de egoísmo. Não vou atender porque eu não tenho dinheiro para pagar, não vou fazer isso, deixa a pessoa morrer, deixa a pessoa sofrer por causa da... Então, aliás, toda profissão tem o seu juramento, não tem? Quando vai se formar, a pessoa tem um juramento. E no juramento, geralmente, coloca a questão moral, a questão humana, a questão do próximo, acima da parte remuneratória. Agora, nessa situação em particular, ele veio para exercer a mediunidade como sacerdócio mesmo, sem receber remuneração, sem receber questão material. Mas ele se justificava, né? Então, havia colaboração minha, pessoal, como intermediário, pelo que devia ser a justa a contribuição. Então, tinha, por que não? Tem a participação minha, só minha. É claro que tem os espíritos que vêm e auxilia, né? Mas tem a parte trabalhosa da minha parte. Então, por que não receber dinheiro em troca?
Então ele agarrou ao interesse inferior, do ponto de vista que ele achava que era certo, da forma dele visualizar, colocou um preço para consultas, algumas bonificações especiais, possivelmente que envolve um tempo um pouco maior, alguma coisa que ele criava mesmo para poder receber um pouco mais. E também o consultório dele começou então a encher de gente. Então aqueles casos assim mais graves, né, que diz, os pobres desvalidos da sorte, provavelmente ele cobrava um pouco mais. Então, grande número de famílias abastadas tornou-se por consultor habitual. Então, as pessoas vão lá e consultam pelas coisas mais absurdas. Né? Não dá um passo sem ir lá e consultar o médium, né? O adivinho. Fala, ó, eu devo fazer essa viagem, eu devo me envolver com tal fulano, ó, fulano não está querendo mais a minha companhia, o que eu devo fazer, né, para que a gente possa estar junto. Então, aquelas questões, né, de ordem puramente terrena que a pessoa deveria, ela mesma tomar uma atitude, ver qual caminho seguir na sua própria vida, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos o conhecimento, coloca tudo na mão do daquele médium. E cria o que? Uma dependência psicológica, emocional. Pessoas assim são muito inseguras, são pessoas que não conseguem fazer as coisas, tomar decisões, tomar atitudes. E quando a coisa dá errado, né? Ah, não é culpa minha, porque foi o médium lá, foi o espírito que me orientou errado. Então, ele, ele foi por esse caminho. Por em cima do braço. Abandonou a missão dele, né? Então, talvez por isso que está lembrando ali que no caso dele ele está dizendo que foi mais grave. Não foi omissão, foi uma coisa que ele fez errado mesmo, né? Ele foi por um outro caminho. Tem aqueles que se omitem, falam, não quero saber disso aí não. Não, mediunidade comigo, vou cuidar da minha vida. Ele veio, não, abandonou as crianças, como foi o caso do Otávio. Mas no caso dele, não, ele tomou o caminho equivocado mesmo, né? Aí ele desencarnou, depois de passar algum tempo nessa situação, ele desencarnou. E quando ele desencarnou, aqueles espíritos que já tinham, né, que estavam consultando ele, né, começou a rondar ele, né, aqueles que tinham desencarnado antes dele, precedido do túmulo, e começou a rondar ele e queria continuar os palpites, queria continuar as orientações de natureza inferior, continuava querendo consultá-lo, ele queria notícia das pessoas que estavam aqui na Terra, encarnado. Então, queria que ele continuasse com aquele trabalho de consulta. A pessoa, quando desencarna, ela continua envolvida com as questões materiais quando eles estão nessa sintonia inferior, né? Então, queria ver a questão comercial, né? Os bens que deixaram aqui na Terra, influenciar na administração dos bens e tudo através dele, né? Do Acelino, dos cúmplices encarnados, resultados comerciais, ó, as ligações clandestinas, provavelmente as atuações desonestas que essas pessoas faziam, queria o auxílio dele. E ele queria fugir disso tudo, né? Porque quando ele desencarnou, chegou no plano espiritual, cara, veio a lembrança da missão dele, que ele fracassou, veio a lembrança dos compromissos que ele assumiu, veio toda aquela carga, né? E a culpa, o remorso do que ele fez, o desperdício de energia que ele teve, e ele queria fugir daquilo, mas não dava, porque a, a energia que ele exalava, né? Que ele emitia, atraía as afinidades, ele estava próximo, na mesma sintonia que aqueles espíritos. Gritei, chorei, implorei
mas estava preso a eles, né? Diz aqui, algemado, os elos mentais, né? Ali as afinidades. A gente, tudo é energia no universo, né? Então a gente repele ou atrai de acordo com os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos. E isso funciona lá no plano espiritual e aqui no plano físico também. Então nós estamos sempre atraindo e repelindo. Nós estamos sempre em companhia, boa ou não tão boa. Essas companhias, elas estão perto da gente porque nós estamos naquela faixa vibratória. Daí a vigilância ser muito importante. Vigiai e orai, como disse o Cristo. Então, em virtude da imprevidência, na defesa do meu próprio patrimônio espiritual, ele estava preso àquelas pessoas. O André Luiz ele ficou no umbral 8 anos, mais um ano na nosso lar para se recuperar, para poder trabalhar. Ele ficou 12 anos nessa situação, 12 anos. Esse tempo, ele não é punição, não é uma questão que ele está naquela sintonia. Você vê que o André Luiz, a hora que ele resolveu, ele saiu. Mas a culpa faz a gente permanecer numa situação por um tempo mais ou menos longo, dependendo de como a gente trabalha isso. Então, atrai aquela situação. Não consegue se afastar porque ele está preso àquela situação. E os espíritos, as pessoas, por mais que procurem auxiliar, sempre tem benfeitores, tem familiares, tem pessoas que amam demais e quer tirar a pessoa daquela situação, mas não consegue, porque ela interna está naquela faixa. Acontece o mesmo com os encarnados, né? Nós temos às vezes pessoas que a gente ama, que está numa situação tão difícil, a gente fala, mas muda seu pensamento, pelo amor de Deus. Procure uma igreja, um estudo de filosofia, um centro espírita, não importa. Comece a estudar sobre você mesmo, procura ajuda. Né? Aí a pessoa fala, não vou. E aí fica preso. Então, quando a pessoa está nessa situação, é muito difícil, né? É só o tempo mesmo. Com o tempo ela vai percebendo que aquilo não é bom para ela. Né? Então, ele poderia sair até antes dos 12 anos. Alguém quer comentar um pouquinho sobre essas questões que foram levantadas? Algum, alguma O atribuição? auto-perdão, o se perdoar por algo que a gente cometeu é muito difícil. Por isso, acredito que a gente fica no umbral tanto tempo, né? Em vida, quando cometemos algo que a gente percebe que foi um erro, perdoar o outro é difícil, mas é mais fácil, entre aspas, vamos colocar assim, do que se perdoar. A gente fica mastigando, ruminando aquilo ali, falo por mim, né? Ah, Até você conseguir. O meu auto-perdão é muito mais difícil para mim. Então, eu acho que é por isso que, ouvindo você explicando isso, Odilon, eu entendo o porquê quando a gente estuda sobre como é que é, o suicídio, né? Até a pessoa conseguir perceber o que fez, conseguir aceitar o que fez e conseguir sair daquilo ali é anos, 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 anos. O André Luiz foi um suicídio sem ser perceptível, né? Que foi álcool, né? Essas coisas assim. Ele ficou, era para ficar 12, que você acabou de falar, né? Demorou 8 anos para ele se perdoar, assim, conseguir sair daquela sintonia. Eu vejo que o auto-perdão é muito difícil. a gente, nós carregamos coisas desnecessárias. Carregamos uma malinha desnecessária. Aqui Exato. Você disse tudo, isso é verdade, é isso. desperdício de energia. Desperdiçamos tempo precioso que a gente podia. E a gente faz isso até no nosso dia a dia, né? A gente fica.
Não sei se vocês usam esse termo, né? Fica emburrado, né? A gente fala assim, fica emburrado, quer dizer, fica bravo, né, com alguma situação, me ofendeu, coisa, e às vezes desperdiça um passeio, desperdiça um final de semana, né, podendo aproveitar, podendo se divertir, podendo ficar bem, a gente fica assim. Exato. Hoje eu percebo, consigo perceber isso com mais clareza depois de tantos anos, assim, eu consigo ver tanto quanto o bico ficar emburrado, você falou tudo, o desperdício de energia por besteira. Por besteira. Hoje a gente mais velho, você olha assim e fala assim, nossa, não vou nem entrar nessa onda, nessa sintonia, para não perder meu tempo. É isso mesmo. É isso que você acabou de Desperdício. falar. Perda de tempo. Então aqui, ó, ele faz uma analogia aqui no livro, aqui, bem interessante, sobre a questão do comparar Acelino, né, comparando ele com Otávio, ele mesmo, né, fazendo a comparação dele com Otávio. Diz assim: você perdeu a partida porque não jogou. Então, o Otávio perdeu a partida porque não jogou. E eu perdi jogando desastradamente, quer dizer, jogou fazendo gol contra, né? Achei interessante essa comparação. Um perdeu porque não jogou, né? Eu acho que parece que no esporte chama WO, né? Não jogou, faltou o jogo. O outro jogou, mas jogou contra. Então não valeu também, né? Foi a pior ainda. Então às vezes a gente faz isso. Dona Lalinha, se a senhora quiser falar também, seu microfone está aberto. O do seu Sebastião está fechado, do Cristiano também. É só. O dele eu mandei fechar porque ele estava lá na cozinha fazendo café, estava fazendo muito barulho. Ah, tá. Tá saindo um cafezinho É, aí, é? Olha que beleza. aham. É, sobre mediunidade. Eu tenho uma colega da minha filha que está desperdiçando o tempo dela também. Ela não está jogando. Ah, Ela não está jogando, mas ela tem o time todo em campo, porque ela desenvolveu, ela estava casada com um rapaz que a família dele é espírita. E aí eles notaram a mediunidade de evidência nela e desenvolveu essa mediunidade e ela ficou a melhor de lá para ver. Que tinha coisa que os outros não via direito, ela explicava o que era. Tinha uma evidência assim muito limpa. Ela mesmo contou que o menino dela operou pelo centro espírita, né? E aí diz que marcou a cirurgia, esses dias antes da cirurgia, diz que era direto um médico, uma enfermeira entrando lá dentro do quarto, certo, preparando alguma coisa, né? Ela sempre via lá dentro. Aí largou, que aí ela mudou largou o marido, arrumou outra esposa. Mas não sei se a outra não gosta ou por que é, mas ela largou, mas ela dizendo ela que é porque dá trabalho demais, porque faz muita cirurgia e ela é obrigada a ficar sem comer carne, sem comer comida mais gostosa, comidinha maneira só. Por isso que ela largou, simplesmente por isso. Então, ela não jogou o jogo sem que ela estar com o time todo em campo, né? Tá tudo, não falta nenhum. É só mandar uma bola para frente. bola pra E até frente. uns 40 e poucos anos. Tá nova ainda. Ela trabalhou uns tempos, capaz que ela não trabalhou mais que uns 4 anos, 5, e largou. Então, Jogou fora o dom. enterrou o talento, né? Enterrou o Mas ela talento. não está fazendo nada de errado. Ela agora não faz nada de errado, porque ela é professora de educação física, ela trabalha em prol de criança. Mas aquele dom dela, ela jogou fora. Jogou pro lixo. Mas porque a questão, né, do exercício da mediunidade não é só na casa espírita, né? A gente exerce no dia a dia, às vezes, né? Às vezes na própria escola onde ela dá aula, até sem perceber, ela está exercendo, né? Tem pessoas que estão na igreja evangélica, né? Nem percebe que a atuação dela não tem atuação, não é só ela, né? Tem ajuda espiritual. Então, o mais importante dessa questão é a nossa sintonia mesmo, né? Ela exercita o trabalho profissional dela com amor, com dedicação, né? Com devotamento. Então, no final, ela está sendo assistida
como nós dissemos antes, nós nunca estamos sós. Ela já fez o contrário desse outro aí. Ela não vendeu o dom. Ela É. deixou o dom, né? Porque se Então, ela eu acho tiver que que foi meio exercer de isso. forma assim ostensiva, isso aí ela vai aparecer, né? Vai aparecer um convite, alguma coisa vai envolver ela de forma assim mais forte, ela vai precisar buscar ajuda, né? Que às vezes aquele tipo de influência começa a causar algum tipo É que ela de já é uma médium desconforto. desenvolvida, ela sabe o que fazer, né? Tá? Ela já sabe o que fazer. Então, Ela, aí ela cada caso é um estudou caso, muito tempo. é sempre uma questão consciencial, né? Dentro da pessoa. Como é que será que eu tô? Eu tô. Ela sabe, né? Dentro da gente, a gente sempre sabe que está falhando ou que está fazendo certo. Nós não estamos É. sozinhos, né? Mas aí é A uma questão. mediunidade é um dom, mas É ele é um um dom, dom difícil. É um dom difícil. é um dom Para existir a difícil. mediunidade plena, sem cometer erros, não é fácil. Tem que ter muita dedicação e deixar de muitas coisas. Sim, Você tem que viver para aquilo. O seu trabalho vive para aquilo só. Não tem que ter outras coisas. Não. O lazer mesmo já muda de figura, não é o mesmo lazer que ele. Às vezes ele ia em festa noturna, já não pode ir mais, o lazer dele tem que diferenciar, né? Da pessoa. É diferente. Não pode ficar no meio de bebedeira, no meio daquelas coisas. Tem que ficar mais afastado um pouco. o que é uma coisa boa, né, dona Lalinha? Porque É. nos ajudando a nos disciplinar, Para né? quem, A para ter uma vida quem já mais. para quem já tem consciência, é bom. O duro é para quem não tem a consciência, né? Ainda. É uma, é uma situação boa, né? Porque a gente acaba se disciplinando. É verdade. Então, aí essa questão, né, das culpas, né, que nós estávamos dizendo, e as pessoas às vezes até se justifica, né, em cima disso aí. Então, aos olhos do mundo aqui, então muitos de nós está fazendo tudo certinho, que é o caso. O Acelino, ele diz assim, ó, não fui homicida, nem ladrão vulgar, não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém, nem desrespeitei alheios lares, mas indo aos círculos carnais para servir a criaturas de Deus, nossos irmãos, auxiliando-os no crescimento espiritual com Jesus, apenas fiz viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Não tenho desculpas, porque estava esclarecido. Não tenho perdão, porque não me faltou assistência divina. Olha só o que ele diz aqui, né? Então, aos olhos do mundo, ele foi uma pessoa boa. Até ajudou um monte de gente que via consultar ele lá, né? Era uma pessoa do bem, né? Tão boa. Mas ele criou o quê? Criou as dependências. Ele impediu as pessoas, com a atitude dele, de crescer, de serem autônomas, né? De serem. Porque essa questão de consulentes cria uma dependência muito forte. A pessoa que tem tendência a isso aí tem que ficar muito alerta e fugir disso. E então as pessoas que se envolveu com ele ficaram viciados nessas consultas, ó, viciados da crença religiosa, delinquentes ocultos ele criou. Então veja que o prejuízo que nós podemos causar ao nosso próximo, na convivência, nos relacionamentos que nós temos. Daí e quando a gente faz isso por ignorância, até tudo bem, né? Não é certo, mas a gente ainda tem uma justificativa. Mas tem pessoas que têm conhecimentos, sabem o que está fazendo, né? Então são aqueles delinquentes psicológicos que a gente lá de vez em quando vê. Os narcisistas, aqueles que faz isso, faz aquilo. São o quê? São pessoas que estão escravizando emocionalmente o outro. E aí essas pessoas, elas não crescem, vão para o outro plano, continuam naquela mesma situação. Então
é uma coisa muito séria, né? E aí no finalzinho ele fala assim: podem avaliar a extensão da minha culpa. Então ele estava preso ainda à culpa. A gente sempre tem que analisar assim: a culpa não é uma coisa boa, não. É um caminho, né? É um caminho, mas não é uma coisa boa, não. A gente tem que sair dessa logo, né? Ressignificar a coisa, buscar um entendimento diferente da situação, né? Não ficar preso a ela, porque senão a gente vira sofre demais, né? Perde muito tempo, mas é mais uma forma de desperdício do tempo, porque no comecinho do capítulo ele usa uma frase assim: Deus não está pobre. É uma frase que a gente tem que colocar dentro da gente, que a gente sempre tem outras oportunidades, né? Sempre Deus nos oportuniza recomeçar, reconstruir, reparar, né? Aquilo que eu fiz de errado. Sempre vai ter novas oportunidades de eu consertar, até com aquelas vítimas mesmo que eu fiz. Eu vou poder, de repente, auxiliar elas a se reerguer. Então, aguardar confiantes novo empréstimo de oportunidades do tesouro divino. Essa é a recomendação que ele faz aqui para o Acelino. Quem faz esse comentário é o Otávio. Então, nós temos que ter isso dentro de nós, né? Como diz a música, né? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Vamos ressignificar. Não quer dizer que nós vamos justificar o erro, não assumir responsabilidade. Não é isso. Não podemos jamais assumir, né? Uma coisa complicada, às vezes mesmo dentro da doutrina espírita que a gente ouve, as pessoas não, a gente mesmo, né, não assumir responsabilidades, né, colocar as desculpas, né, que aqui nessa passagem está muito clara, né, eu arrumo argumento para tudo quando eu estou encarnado. Não, mas eu estou fazendo isso por causa disso, o fulano faz igual, pior, né, e a gente acaba, eu fui envolvido, né, não é minha culpa. Não, eu assumo, olha, eu fiz errado, né? Eu não fiz o que devia ser feito, mas agora a partir de agora eu vou me consertar. Aquilo que eu fiz não era eu, né? Não era eu de agora, né? A gente está sempre em transformação. O Dilon lá da adolescência não existe mais. Existe o Dilon de agora, né? Que tem um pouco mais de experiência, um pouco mais de consciência. Então aquilo que eu fiz lá atrás, e que eu cometi os equívocos, não foi certo, não foi bacana, não foi uma coisa ruim. Mas agora eu vou fazer certo, pronto, né? Vou procurar construir as coisas de forma melhor, né? Vou ouvir mais o chamamento da espiritualidade, dos estudos que eu mesmo faço. Os estudos que eu faço é direcionado para mim, não é para o outro. A gente tem que ter essa ideia. E se agora, e ainda agora, eu cometo com certeza muitos equívocos, procurar me vigiar mais. E a hora que cometer, falar: pisei na bola de novo, falhei de novo. Oh, meu Deus, mas vou procurar me andar e fazer certo agora, né? Quer dizer, a gente o tempo todo, né, tá nesse alto e baixo, né, oscilando. Então a gente precisa estar atento aos nossos chamamentos. Ok? Então esse foi o capítulo 8. O próximo é o capítulo 9, ouvindo impressões. Acho que, será que dá para fazer pelo menos um slide? O nosso Google aqui já está avisando que nós já estamos... Nosso tempo está terminando. Deixa eu ver aqui. Ouvindo impressões. A outra companheira diz que seu caso foi semelhante. Nós vamos ver um caso aqui parecido, de uma mulher, né? Outra companheira. Voltamos para construir com Jesus, mas não cumpri minha tarefa mediúnica devido à irritação da indiferença dos meus familiares espirituais. Essa parece que é uma teimosa, né? Não suportava qualquer parecer contrário ao meu ponto de vista. Em matéria de crença, incapaz de perceber a vaidade e a tolice dos meus gestos. É aquela pessoa que não aceita que
ser contrariada. Joaquim e eu discutíamos e trocávamos fluidos venenosos. Joaquim é o esposo dela, tá? Segregados pela nossa mente rebelde, fiquei inutilizada para a minha elevação espiritual. Então, isso aí que nós vamos ver melhor na próxima reunião, mas é um caso interessante, que é um caso de relacionamentos, né? Não tem aqueles casos assim, olha, a pessoa não vai, não segue aqueles compromissos que ela acha que assumiu, de se dedicar a essa ou aquela causa, de ir na doutrina espírita, porque o marido não deixa, ou porque a esposa não deixa, né? Tem muitos casos assim, né? É contrário, né? Mas tem um caso assim, viu? É? Mas tem um caso de família. Aí. Então vai ser bom, que na próxima nós vamos refletir sobre isso, né? Como é que será que... como é que a gente deve trabalhar com essas questões, né? Como é que é isso? Qual que é a nossa missão? As reflexões que nós vamos fazer. Na próxima reunião nós vamos nos preparar. Se vocês quiserem, inclusive, ler o 9º capítulo antes, né? Para já vir mais ou menos preparado, até é interessante para a gente pegar exemplos, né? Fora até do livro. É uma questão assim que incomoda muito. A dona Lalinha falou, tem um caso, eu conheço vários casos, inclusive aqui. Alguns que enfrentam a situação e causam outros problemas, outros que Mas tem um dentro da família mesmo. outros que desistem, falam, não vou enfrentar isso não, meu compromisso é a família. Outros falam, não, mas dá para enfrentar. Então tem de tudo. Né? E como é que a gente trabalha isso, né? É uma boa reflexão. Né? Obrigada, meu Jesus maravilhoso, por essa hora, essa meia hora, 1 hora que nós ficamos aqui reunidos online e com a vossa presença no meio de nós. Obrigado por nos dar essa oportunidade, Mestre Jesus. Uma oportunidade que a gente vai revivendo coisas que a gente já tinha esquecido e para poder colocar em prática. A gente aprender mais para colocar em prática o nosso aprendizado. Obrigada, Mestre Jesus, por tudo. E pedimos a Ti, Mestre, que continue sempre abençoando a todos nós que estamos aqui reunidos, e nossa família, e a família dos nossos amigos, e todas as pessoas que estão em necessidade nesse momento. Muito obrigada, Mestre Jesus, e pedimos a Ti que nos proteja e nos permita estar aqui no próximo sábado, se Deus assim o permitir. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Gratidão, Shirley, Cristiano, Dona Lalinha, seu Sebastião. Muita paz para todos. Muita paz, bom fim de semana para todos. Deus abençoe a todos nós. Obrigada. Um maravilhoso fim de semana para vocês também.